Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos para a nossa quarta aula sobre técnicas de recuperação de áreas degradadas. Tá? Bom, então, inicialmente, é preciso compreender alguns princípios da recuperação de área degradada. O primeiro é conhecer a área. Então, é preciso fazer um diagnóstico ambiental, conhecer o tipo de solo, a hidrografia, o clima, né? Então, o regime climático, qual o período mais chuvoso, qual o período mais seco, qual a temperatura média do local. Depois, o que ocasionou a degradação, né? Então, a gente já viu na aula anterior, né, que os processos de degradação podem ser causados, né, pela erosão, por uma queimada, por um desmatamento. Então, é preciso conhecer o que ocasionou aquilo, para depois a gente escolher a melhor estratégia e fazer o planejamento. Então, esse planejamento ele é realizado por meio do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, o PRAD. Ele é um documento técnico exigido pelo órgão licenciador, né, no momento do licenciamento daquele empreendimento. Então, por exemplo, para uma atividade de mineração, obrigatoriamente a empresa deverá apresentar o plano de recuperação de áreas degradadas, já que sabe-se que ela vai causar uma degradação. Então, depois parte-se para a recuperação do solo e, posteriormente, a recuperação da vegetação. Então, na fase de planejamento, é preciso fazer um reconhecimento e um levantamento topográfico da área, né, descrevendo a característica dos solos, da hidrologia, reconhecendo as características da flora, em função dos levantamentos anteriores, e o mapeamento topográfico. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse empreendimento, este limite aqui é o limite do empreendimento. Então, se verificou que a área afetada vai ser essa área aqui em vermelho. Né? A área degradada foi essa área. E dentro dessa área de degradação, existem alguns cursos d'água. Então, aqui a gente tem a nascente, né? Esses pontos, formando aqui os cursos d'água dessa bacia hidrográfica. Aqui o divisor de águas, né? Fazendo a separação da outra bacia, onde eu tenho aqui as nascentes, e a água vai escoar para esse lado. Então, é preciso fazer esse levantamento topográfico para realizar o PRAD. Bom, antes de iniciar as obras de fato da recuperação, é necessário algumas recomendações, como a disponibilidade de um local cujo substrato permita o desenvolvimento das plantas. Né? Então, não adianta a implantação de alguma ação ou técnica de recuperação se a situação do substrato ela é inadequada, né? Como, por exemplo, grandes sulcos de erosão, né? Situação de movimentação de terras, coberto com asfalto ou com uma outra camada impermeabilizante. Então, nesses casos, inicialmente é preciso a recuperação do substrato, primeiramente, para depois as ações de recuperação do solo. Então, como a gente viu, o substrato é aquela camada de matéria orgânica mais superficial, né, ali o horizonte A do solo, composto principalmente de matéria orgânica e de micro-organismos que fazem a remineralização dos compostos químicos, para que a planta ela possa se desenvolver. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa área com substrato, né, que é perceptível a presença aqui da matéria orgânica, onde se é possível já realizar os plantios. Bom, depois, a disponibilidade de diferentes espécies. Né? Então, não podemos pensar na possibilidade de uma restauração florestal sem pensar na disponibilidade, na variabilidade de espécies. Então, é preciso primeiro conhecer quais as espécies apropriadas para a recuperação de cada situação, né, de cada ambiente, pois eu não posso utilizar uma espécie em que ela não tem condições adaptativas àquele bioma. Então, é necessário conhecer essa espécie e ter essa diversidade
para que eu possa restaurar a biodiversidade local, inclusive a biodiversidade do solo, né? Como a gente viu, que é composto por vários micro-organismos, né? Como tatuzinhos, larvas, fungos, minhocas, né? Que vão fazer a decomposição da matéria orgânica e a remineralização, né, dos minerais, como o sódio, o cálcio, o potássio, para as plantas. Disponibilidade de espécies que apresentam diferentes comportamentos ecológicos. Então, é importante utilizar espécies pertencentes a diferentes classes sucessionais, como pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias, espécies que suportam diferentes condições de umidade, de temperatura e de sombreamento, né, que ocupem os diferentes estratos da vegetação e que tenham características fenológicas diferenciadas. O que são essas características fenológicas? São fenômenos como floração, como frutificação. Então, é importante que elas tenham esses fenômenos em diferentes estágios temporais, né? Então, a gente consegue isso com a biodiversidade, né, dessas espécies, onde cada uma vai ter um ciclo de floração diferenciado do outro, né, como também a exigência de outro agente polinizador. Então, após satisfeitas aquelas recomendações, é preciso fazer o isolamento da área e a retirada dos fatores de degradação, né? Então, primeiramente, cercar a área para evitar a entrada de pessoas não autorizadas no local. É importante porque muitas vezes, se não fizer isso, as pessoas acabam entrando, destruindo as mudas que foram plantadas, e esse não é o nosso objetivo. Outro fator também é a construção de aceiros, que os aceiros, eles são essa faixa contínua de solo exposto, né? Então é feito a capina aqui dessa área, mais ou menos uns 2 metros de largura, para proteger a área, né? Principalmente da ação de queimadas, né? Então essa aqui é uma proteção, uma barreira natural da área. Também trabalhar a educação ambiental, né, com a comunidade no entorno, explicar o que é que está acontecendo ali naquele local, né, que está sendo implantado a recuperação do espaço, né, e que as pessoas, elas, naquele momento, elas não devem permanecer ali naquela área e também não causar danos, vandalismo. E também pode ser feito sistemas agroflorestais, né, como objetivo de usar aquela área de uma outra forma, e à medida que você coloca esses sistemas, você acaba utilizando árvores grandes, árvores menores, que impedem também o uso inadequado e a presença inadequada de pessoas naquela área. Bom, então, feito o cercamento da área, né, feitos os aceiros, é preciso fazer o controle de erosão e vossorocas se estiver no local, né? Então, primeiramente, realizar os estudos topográficos, né, onde vai ser identificado aqui o comprimento dos taludes, né, a serem feitos, qual é a área que vai ser desenvolvida, se vai ser necessário a movimentação de terras, quanto é que eu vou precisar de terras, né, fazer a cubagem desse material de cobertura. Para a contenção de vossorocas, são utilizadas barreiras verticais, né, que são essas aqui. Aqui na foto, essa barreira ela foi feita com bambu, né, possivelmente utilizando um material local, isso é muito bom. Então, essas barreiras, elas são colocadas perpendicular ao escoamento da vossoroca, né? Então, aqui nesse exemplo, a água ela vem aqui neste sentido,
Então, eu vou colocar as barreiras